quero convidar a amada igreja a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo de número 12 ao versículo de número 16. Nós vamos estudar esse texto nessa noite. E o tema ao qual o Senhor me deu para a gente iniciar a nossa reflexão sobre esta palavra é da enfermidade à saúde. Amém? Lucas 5, do versículo 12 ao 16, o texto vai nos dizer assim. A minha tradução é a NVI, mas você pode acompanhar o que as Escrituras dizem na sua palavra que está em mãos. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que se sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-los e serem curados das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Então nós vamos refletir nesta noite a respeito da enfermidade deste leproso e a cura que ele recebeu do próprio Jesus. E é interessante porque este relato também está escrito em Mateus, em Marcos, e nós selecionamos aqui Lucas para falar a respeito desta cura. E eu gosto de meditar nas Escrituras acerca dos milagres relacionados à cura, escritas por Lucas, porque Lucas, ele não somente era um discípulo de Jesus, mas ele atuava na profissão da medicina. Então existe muita riqueza nos textos quando ele escreve relacionado às enfermidades que as pessoas tinham e a cura que elas recebiam da parte do Senhor Jesus. Então, se nós formos ler Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que cada fragmento de texto dentro da ótica do seu escritor vai trazer um detalhe, onde juntando todos esses detalhes nós teremos uma história poderosa da parte de Deus. E nós encontramos aqui dentro da narrativa de Lucas, assim como Mateus e Marcos, que existia um problema gigantesco, um problema humanamente insolúvel. Ou seja, aqui na vida deste homem era uma causa perdida. E quantas causas nós nos damos como perdida, porque nós olhamos a situação segundo os nossos olhos. Nós olhamos para as situações que passamos segundo a nossa ótica humana ou segundo aquilo que as pessoas falam a respeito do que nós estamos passando. E este leproso, o texto que nós lemos aqui em Lucas, o narrador ele vai dizer que ele estava coberto de lepra. Lucas, quando ele escreve que este leproso estava coberto de lepra, ele já está dando o seu diagnóstico como médico. Ele já tem aquela visão clínica que talvez uma pessoa leiga, como eu e você, ou talvez como Marcos ou Mateus, que escreveram sobre o mesmo texto, não iriam pontuar, dizendo que ele estava coberto de lepra. E a lepra naqueles dias, como vocês bem sabem, era talvez a pior doença que tivesse nos tempos bíblicos. Era uma doença horrível, uma doença incurável, intratável, uma doença que trazia horror e medo para as pessoas. Hoje nós entendemos a lepra como a hanseníase. Existem muitos leprosários no Brasil, em São Paulo também, mas nos tempos bíblicos onde nós estamos meditando nessa noite, os leprosos eles ficavam isolados. Os leprosos
leprosos, eles ficavam em quarentena, num lugar onde não podia se contaminar, não podiam estar com ninguém, a fim de que a sua doença não contaminasse também as pessoas. E se você quiser marcar aí para você meditar depois, Levíticos, capítulo 13, no versículo de número 14, vai nos dar essa menção, onde dentro da própria lei que escreveu Moisés, vai dizer que o leproso, ele ficava isolado e ele ficava ali totalmente sozinho por durante 40 dias. A lepra também já era considerada o sinônimo de morte para aqueles que a continham. E você pode verificar essa informação também segundo as Escrituras. No livro de Números, no capítulo de número 12, no versículo de número 12, as pessoas que tinham essa doença, elas já eram consideradas mortas. Então, para um leproso era extremamente complicado no seu tempo, porque implicaria em duas áreas da sua vida. Primeiro, a área social, porque ele teria que ficar isolado da sua família, isolado dos seus amigos, isolado das pessoas, ele teria que ficar sozinho, isolado, para ele não ser um perigo para os outros, porque a lepra era contagiosa, mas também trazia algumas implicações religiosas. E nós vamos verificar no texto, a partir do versículo de número 14, onde Jesus vai dizer, depois que o leproso recebe a sua cura, para ele se apresentar mediante ao sacerdote, o sacerdote oferecer ali os holocaustos, a oferta referente àquilo que ele recebeu da parte de Deus. Então, o leproso, ele deveria usar as piores roupas que existia, porque não era vantagem para ele se vestir bem, afinal, ele estava num lugar isolado, ele estava sozinho, com aquele sentimento de que ele morreria, porque ele era um leproso, então ele ficava longe da sociedade, num lugar isolado. Ele não deveria nem chegar perto, nem entrar dentro das cidades, e quando ele se aproximava de alguém, ele deveria anunciar em alto e bom som para que as pessoas ouvissem: leproso, leproso, impuro, impuro, a fim de sinalizar para as pessoas que aquilo que ele carregava dentro de si, em sua carne, em sua vida, em sua história, era algo extremamente contagioso. Ele se referia a si mesmo, e a própria lei vai apontar, e as pessoas naquela ocasião referia a eles como uma pessoa imunda. Ele se declarava imundo, leproso, impuro, e esta fazia parte da regra. Ele não deveria estar junto de pessoas, deveria ficar isolado, e quando ele se atrevia a estar se aproximando de pessoas, ele deveria se autodenominar que era uma realidade, como uma pessoa leprosa, imunda, impura. E é dentro deste contexto que este homem, ele rompe ali a barreira social, porque ele sai do seu isolamento, ele sai do lugar onde ele se mantinha para não contaminar as outras pessoas, ele sai do leprosário e ele avista Jesus. E isso é maravilhoso, porque o local que determinava onde ele deveria estar, sem esperança, já com uma sentença de morte, nós vemos isso dentro das Escrituras, que um leproso era sinônimo de morte. Ele rompe esta barreira de morte, essa barreira de isolamento, esta barreira da religiosidade, da autodenominação, dizendo que ele era o que ele era de fato, para buscar esperança na pessoa de Jesus. Aleluia! Então vamos ver Levíticos 13, e o versículo 46 também vai continuar nos dizendo acerca do posicionamento que uma pessoa leprosa deveria ter. E o texto diz que esta pessoa, ela viveria isolado, fora do acampamento, ou seja, sem contato com as pessoas, sem contato com a religião, sem contato com a família, sem contato com os amigos, sozinho. Porque aquilo que ele carregava dentro dele, aquilo que era uma marca, que era uma maldição para ele, o impedia de tudo isso. Então, eu fico imaginando a mentalidade deste leproso, sozinho, abandonado, esquecido. Eu fico imaginando quanto tempo ele ficou ali reclinado, porque a Bíblia não diz quanto tempo ele era leproso, mas a Bíblia vai dizer sobre uma cura que foi imediata quando ele se encontrou com Jesus. Olha que coisa maravilhosa.
homem que Lucas vai dizer que estava coberto de lepra, e dentro do diagnóstico de um médico, isso quer dizer que ele já estava no estágio mais avançado da lepra. A sua doença já tinha consumido a sua cartilagem, porque eu não sei se você sabe, mas a lepra, ela começa a comer a sua cartilagem, a ponta dos seus dedos, o seu ouvido, a boca. Então, quando Lucas ele vai ressaltar que ele estava coberto de lepra, ele já está dizendo que o diagnóstico dele já era o último. Então, essa pessoa, quando se apresenta a Jesus, ele já está com a sua carne podre, já está cheio de feridas. Talvez ele estivesse até sem uma orelha, porque a lepra comeu a orelha. Talvez ele estivesse até sem as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, porque a lepra faz isso. Talvez ele não tivesse nem mesmo as suas narinas, tivesse um buraco no rosto, porque a lepra faz isso. Mas ele não olhou para a condição que ele estava, talvez parecendo um monstro, uma pessoa totalmente deformada por consequência da enfermidade que ele tinha. Talvez fosse o último momento da vida dele, talvez ele estivesse sem força, já cansado. Só que ele reuniu as forças e a esperança naquele que poderia fazer algo pela vida dele, e de fato fez. Nós vemos que este homem estava com o seu caso perdido para os homens, mas não perdido para Deus, porque não existe causa impossível para Deus. E eu posso dizer mais: o nosso Cristo, ele continua curando. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. O nosso Deus não mudou. Talvez nós mudamos conforme os dias que passamos e deixamos de exercer a nossa fé no Deus que pode trazer a cura para as nossas vidas. Lucas, ele era um médico e ele vai trazer essa informação. E isso é interessante, igreja, de nós vermos este detalhe, porque quando diz que ele estava coberto pela lepra, quer dizer que ele estava com o seu corpo cheio de chagas. A sua pele já estava necrosada, ele estava cheio de feridas, e talvez essas feridas estivessem abertas. Agora, imagina o cheiro que este cara, que este leproso carregava junto com ele. Talvez porque ele não tivesse saneamento básico no lugar do isolamento, talvez porque as roupas que ele vestisse já identificavam a enfermidade que ele tinha, ou talvez porque ao longo da sua enfermidade os tecidos se apodreceram pela própria doença que ele tinha. A situação deste homem era terrível. E parando para analisar a situação deste homem, é como se ele estivesse literalmente nos últimos dias ou nas últimas horas da sua vida. A situação dele era uma situação sem esperança alguma. E eu louvo a Deus porque a abertura deste culto nos trouxe a mensagem de que a nossa esperança deve estar nas promessas e na palavra de Deus. Este leproso estava sem esperança. Este leproso, ele já estava mais do que à margem da sociedade, porque não ia ter nenhum velório digno. Ele ia ser jogado ali como algo que não tem valor. Mas ele chegou até Jesus. Quando nós chegamos até Jesus com aquilo que nós somos, como estamos ou que carregamos na nossa história, nós vemos dentro da palavra de Deus que Ele é o único que pode transformar uma situação de morte em vida, porque Ele é a própria vida. Nós vemos isso na palavra de Deus. A lepra era uma doença terrível, gente. A lepra era a doença mais temida no contexto bíblico, porque além dela ser fatal, ela desfigurava a pessoa, ou seja, a pessoa era toda torta, faltando um pedaço do seu corpo. Talvez ela se sentisse um monstro. E não era só uma doença que atingia o corpo, atingia também a mente, atingia a alma. Porque imagina você viver sabendo que está condenado a morrer pela enfermidade que você carrega, e você saber que você está totalmente deformado, que você não tem beleza alguma, que a sua aparência assusta as pessoas, que as pessoas não querem nem estar perto de você, porque corre o risco de pegar aquilo que você tem, porque esta é a lepra. E trazendo para os nossos dias, trazendo uma aplicação bíblica para nós nessa noite, a lepra simboliza o pecado.
A lepra, ela representa o pecado, e assim como as características físicas que a lepra deixa no corpo humano, trazendo essa aplicação espiritual para nós, a lepra espiritual também deixa as mesmas características na nossa vida espiritual. A lepra nos torna insensíveis ao pecado. A lepra, que é o pecado, espiritualizando para a gente entender, deixa marcas no nosso corpo. A lepra, como pecado, pode ser contagioso. Convive você com pessoas que não se converteram, não se conscientizaram do seu pecado, para ver se você vai reproduzir as mesmas atitudes que esta pessoa. Sabe por quê? Porque a lepra influencia, a lepra contamina, assim como o pecado. A lepra é devastadora, vai acabando com você, assim como o pecado. A lepra produz mau cheiro, assim é o pecado diante das narinas de Deus. A lepra leva à morte, assim como o pecado nos leva à morte espiritual. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, nós percebemos que a lepra é algo muito mais profundo do que simplesmente o seu próprio nome, que contém 5 letras. E se nós não buscarmos em Deus a cura para a nossa lepra espiritual, nós também podemos morrer. A lepra pode atacar tanto a parte física, como também a parte espiritual. E voltando aqui, pensando na história deste leproso, a lepra atacou o seu corpo, mas também atacou seus sentimentos, atacou sua mente e fez dele uma pessoa sofredora, sei lá quanto tempo. Uma pessoa que realmente sofreu, se isolou, não teve alegria porque era portador de algo que podia trazer destruição para o outro. Mas ainda assim, igreja, este leproso nessa situação terrível, estava pensando nisso, nessa situação de morte, Deus abençoe, nessa situação horrível, horrenda, parecendo um monstro, faltando um pedaço dele, mesmo nessa situação, porque é fato que o pecado faz isso com a gente. Podemos estar exteriormente lindo, maravilhoso, mas o pecado vai nos corroendo por dentro. Por isso nós precisamos de cura, e esta cura espiritual está somente na pessoa de Jesus, que é o médico dos médicos. Este homem, desfigurado pela lepra, ele vai até Jesus. E eu quero que você medite comigo o que está escrito no versículo de número 12 de Lucas 5 que nós lemos. A palavra vai nos dizer que o leproso, ele vai até Jesus, ele se humilha diante de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Um homem, na sua talvez última ação, ele vai até Jesus, só que ele se humilha diante de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele estava carente da misericórdia de Deus. E algo que o texto vai nos informar na parte B do versículo de número 12, é que ele vai dizer assim: Senhor, com o rosto em terra, igreja, com um sinal de reverência e humilhação, ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar, se tu quiseres. Ou seja, ele não faz exigências a Jesus, mesmo sabendo como ele estava e quem ele era, a situação a qual ele estava cometido naquele momento. Ele não faz barganha com Jesus, dizendo: olha, Jesus, se o Senhor me purificar desta lepra, eu vou lá no templo, vou lá com o sacerdote e vou oferecer a melhor oferta de todas. Ele não faz promessas a Jesus dizendo: olha, Jesus, se o Senhor me purificar, agora eu vou virar crente, vou seguir a tua palavra, vou virar... Não! Ele entende quem ele é, a miséria que ele estava, e não somente no seu sentido físico, mas no sentido espiritual. Ele entendia que ele precisava, aleluia, da misericórdia de Deus, não somente para a cura física, mas para a salvação da sua alma. E assim somos nós. Talvez nós não estamos com uma lepra física, mas nós estamos precisando ser tratados a lepra espiritual, que vai nos comendo aos poucos.
pouquinhos e quando a gente percebe, na verdade, a gente nem percebe. Porque uma das características da lepra é que você não sente dor. Sua cara pode estar caindo no chão, você não vai nem sentir, porque isso faz parte das características de um leproso. E o pecado é dessa forma. A gente fala uma coisa que não deve hoje, a gente tem uma atitude que não agrada a Deus no outro dia, e a gente não percebe, porque a lepra vai tirando de nós a sensibilidade. O pecado faz isso, é um pecadinho hoje, um pecadão depois, e a gente vai seguindo o rumo, como se não tivesse acontecido nada, e se tivesse tudo bem. Mas nós precisamos nos encontrar com Jesus, porque a cura dele é imediata, para qualquer área que seja na nossa vida. Ele diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele estava dizendo: olha, Jesus, eu preciso muito, eu necessito, porque pode ser que se o Senhor não me cure agora, eu vou morrer assim mesmo, mas tudo bem, não importa o que eu quero, mas importa a sua vontade na minha vida. Então, se tu quiseres, pode me curar. E no versículo de número 13, Jesus estende a mão e toca nele e diz: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aleluia! Ele faz uma pergunta a Jesus, dizendo: Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus imediatamente responde dizendo: ó, eu quero. Não somente quero, mas eu faço. Toca neste homem. Imediatamente o texto diz que a lepra o deixou. Jesus não expulsou aquele homem pela característica que ele tinha, pelo que ele tinha feito, pela enfermidade que ele carregava dentro de si. Jesus não teve medo da aparência física daquele homem, pelo contrário. Marcos vai dizer que Jesus teve íntima compaixão, e nós vemos aqui Lucas dizendo: eu quero, e você ficará purificado. E quando nós nos achegamos diante de Deus, entendendo que Deus é, e é somente pela vontade dele que nós adquirimos ou não as coisas que nós pedimos, nós precisamos entender que não existe pecado grande demais que Deus não possa nos perdoar. Sabe por quê? Ele não se assusta com aquilo que nós cometemos. Mas nós precisamos ter um coração voltado a Ele, para que nós possamos notar o que nós estamos fazendo a fim de receber a cura. Quando nós estudamos esse texto, quando o versículo de número 13 está dizendo que Jesus estendeu a mão e tocou nele, primeiro Jesus toca e depois ele libera uma palavra de cura. Sabe por quê? Jesus não somente curou ele da parte física, mas Jesus fez muito mais. O texto vai dar a ideia, e se você estudar numa tradução do grego para o português, você vai ver que a tradução diz que ele tocou, mas o sentido do texto vai dizer que Jesus abraçou o leproso. Jesus trouxe ele para perto, independente da aparência que ele tinha, da enfermidade que ele carregava. Jesus, ele não teve aquele sentimento de aversão por aquilo que aquele homem se apresentava diante dele. Pelo contrário, Jesus, ele o envolveu, assim como uma mãe pega um bebê, envolve, abraça e dá de mamar. Jesus envolveu este homem, abraçou, trouxe para perto, cingiu. É além de um toque, sabe por quê? Porque antes de receber algo físico, Deus precisa tratar primeiro dentro da nossa alma. E quantos complexos este homem carregou durante toda a sua jornada enquanto ele era leproso. Mas Jesus não olhou para ele mediante a enfermidade. Jesus olhou para ele mediante uma pessoa que necessitava da graça. Por isso que quando Jesus nos toca, não é simplesmente um toque. Jesus, ele nos traz para perto, nos abraça, nos traz para perto do seu coração e diz: olha, você não está sozinho, não está sozinho, você é meu, você é minha, porque eu estou cuidando de você. Entende isso? Jesus abraçou o homem e depois Jesus liberou ali a palavra de cura. E quando Jesus liberou a palavra de cura, nós vemos isso no versículo de número 13. Ele diz assim, Jesus dizendo ao leproso: eu quero,
seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Foi algo instantâneo. O leproso não esperou chegar em casa ou no templo para que aquelas feridas fossem restituídas. Não, foi a partir daquilo que foi liberado pela boca do nosso Cristo. Jesus fez algo muito maior na vida dele, porque tratou ele por dentro e tratou ele por fora. Jesus trouxe uma cura instantânea, uma regeneração, ou seja, se a lepra havia comido a orelha deste homem, imediatamente a partir da palavra de Jesus, a orelha foi restituída. Se este homem não tinha o seu nariz, porque a lepra comeu a sua cartilagem, imediatamente o seu nariz começou a ser regenerado. As feridas profundas, a carne necrosada daquele homem, aleluia, imediatamente foi restaurado, porque Jesus, quando ele faz a obra, ele faz de uma forma completa, aleluia. É claro que para cada ocasião nós vemos um agir diferente na vida dos homens, das mulheres, e até mesmo baseando-se nas curas que Jesus fez durante o seu ministério. Mas algo que me chamou muita atenção nesse texto é que Jesus falou e aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Talvez nós estamos esperando até hoje coisas acontecerem na nossa vida e não aconteçam. Sabe por que não aconteceu? Porque não foi Deus. Porque se tivesse sido Deus que tivesse falado segundo a sua palavra, Deus se responsabiliza, porque Ele é o mais interessado em que a própria palavra dele se cumpra. Jesus, ele abraçou esse homem, liberou uma palavra de cura. Imediatamente este homem, ele foi restabelecido em sua carne, foi restabelecido em seu rosto, em seu corpo. Se ele não tivesse dedo, naquele momento até o dedo do homem cresceu. Porque Deus, ele opera de uma forma maravilhosamente estrondosa. Diz o Salmo 139 que ele nos criou de uma forma maravilhosamente estrondosa. O que Deus não pode fazer por nós, se nós cremos na sua palavra? Jesus, ele tratou não somente aquilo que era externo, mas Jesus também tratou aquilo que era interno. Sabe por quê? Aquele homem, ele carregava com ele um estigma. Ele era maldito, ele era amaldiçoado, porque ele tinha lepra, ele não podia estar com as pessoas. Imagina quantas vezes esse homem não chorou sozinho, né? Isolado. O máximo que ele poderia conversar era com outras pessoas na mesma situação que ele, ou pior. Imagina a conversa dos leprosos, como que não era boa, hein? Imagina. E muitas vezes nós reclamamos da situação que nós estamos vivendo. Que nós possamos aprender com a Bíblia que não existe situação tão difícil que Deus não possa resolver. Amém, igreja? Este homem, ele foi totalmente restaurado e a alegria no seu coração voltou. Porque o prazer de Deus não é fazer algo para fora. O prazer de Deus é fazer algo para dentro. Sabe por quê? Porque aquilo que é de fora passa, mas aquilo que está dentro permanece. Você sabia disso? Deus, quando Ele quer efetuar na nossa vida uma cura extraordinária, Ele nunca vai fazer algo externo primeiro. Ele começa tratando por dentro. Ele fez com que a alegria no coração deste leproso voltasse, que ele fosse restabelecido novamente à sociedade. Ou seja, Deus, por meio de uma palavra, Ele fez tudo novo na vida daquele homem. E o que diz 2 Coríntios 5,17? Eis que tudo novo fez. Eis que somos novas criaturas. Tudo novo se fez. E foi isso que Jesus fez na vida deste homem. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas todos os dias. É todo dia a gente precisa ser purificado. Todo dia nós precisamos nos prostrar diante de Jesus em humildade, reconhecendo que Ele é Deus. E se Ele quiser fazer, amém. Se Ele não quiser fazer, amém também. O que importa é a vontade dEle, não a nossa, ainda que a gente sofra na nossa carne. Jesus, Ele quer tocar na nossa impureza, a fim de nos purificar de toda a iniquidade. Jesus, Ele quer tocar na nossa impureza pecaminosa, nos libertando daquilo que pode trazer a nossa própria morte. E não é somente de palavras. Jesus, Ele quer nos trazer para perto, sabe? Quer nos abraçar, quer nos envolver. E foi isso que Ele fez com este leproso quando Ele abraçou, trouxe para perto,
falou que nem o bebê. Ele estava devolvendo àquele homem a dignidade e o valor, porque ele não tinha mais isso, era um leproso, todo lascado, coitado. Mas é isso que Jesus faz, porque a obra dele é completa. Ele traz de novo, ou de volta, o nosso valor e a nossa dignidade. Versículo de número 14. Lucas continua dizendo: então Jesus disse: não conte isso a ninguém. Vai até o sacerdote e ofereça sua oferta de purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então Jesus estava mostrando para aquele homem que a cura e os milagres que ele faz é eficaz. Então ele diz assim: olha, agora você precisa ir lá ao sacerdote, mostrar para ele que você teve um encontro comigo, que você foi purificado, para que ele, com a autoridade que ele tem, ele te restabeleça novamente, para que ele ateste a sua cura e te devolva novamente para ter uma vida com a sociedade, uma vida com a sua família, com seus filhos, com as pessoas. Ou seja, ele estava dizendo assim, ó, vai, apresenta-te ao sacerdote, oferece ali o sacrifício, porque está escrito na lei de Moisés que precisa ser feito tal coisa. Por isso que Jesus morreu, para quebrar tudo isso. Porque agora não precisa-se mais de sacrifício, porque o próprio sacrifício pelos nossos pecados, o próprio Jesus se deu na cruz do Calvário, onde a cruz foi o cenário, foi o holocausto, e ele mesmo foi o sacrifício, e Deus recebeu. Aleluia. Agora, este leproso se apresenta ao sacerdote. O sacerdote faz a averiguação segundo a lei de Moisés e fala, ó, pode voltar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão preso naquilo que nós cometemos que a gente acha que não tem mais direito a reviver, direito à vida, de recomeçar, de começar novamente. Aqui o sacerdote estava testando, olha, agora você pode ir tranquilo, porque eu sou testemunha, aleluia, que você está curado e que você de fato está restabelecido para continuar a sua vida. Glória a Deus. Ele foi reintegrado à sociedade, porque recebeu a cura de Jesus por dentro e por fora. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que eu entendo? Que quando nós somos curados por dentro, nós não temos mais medo de nos relacionar com pessoas. Porque às vezes nós estamos feridos e isso causa um bloqueio tão grande na nossa vida que a gente não consegue. A gente não consegue mais dar um voto de confiança porque a gente está ferido, entende? Mas Jesus cura por dentro para dizer, agora você pode confiar. E se você se frustrar, você já está curado. É a vida que segue, meu filho. E Ele nos cura por fora para dizer, ó, agora você é capaz de dar continuidade à sua vida. Então vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, porque você está sendo reintegrado àquilo que a sociedade, a sua própria condição antes de mim dizia que você não podia estar. Mas eu estou dizendo que você pode, porque você recebeu da parte de Deus o seu milagre. Aleluia. O próprio sacerdote serviria como testemunho da ação de Deus e do milagre. E no versículo de número 15, a Bíblia continua dizendo, Jesus falando, né? Ele falou, ó, você recebeu a cura, glória a Deus, vai lá, oferece sacrifício, mas não é para você contar para ninguém. Só faz aí o sacrifício que precisa ser feito, mostra-te ao sacerdote e vai viver, meu filho. E no versículo de número 15 o texto diz, todavia as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Então as notícias a respeito dele quem? Do próprio Cristo. Porque aquilo que era no ex-leproso reter, ele começou a espalhar. E sabe o que eu fiquei pensando? Jesus falou para ele não dizer, Leandro. E ele saiu falando para todo mundo. E quantas vezes nos cultos nós somos ministrados pela palavra, Deus dizendo, olha, vá por todo mundo, prega o evangelho, vai e fala que eu salvo, que eu curo, que eu faço isso, faz aquilo. Quantas vezes nós recebemos essa ordenança de Deus, vai e fala de mim em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, insista na palavra, fale de mim, e a gente se cala. Aqui era uma situação para o homem não falar, e ele falou. E a gente que pode proclamar o evangelho, a gente não fala, a gente se cala. E a consequência de quando nós falamos daquilo que Jesus faz e do que ele fez na cruz do Calvário, o que ele ainda vai fazer, o resultado
Jesus vai agir somente na vida daquela pessoa, se for propósito dele. Sabe como que eu provo isso dentro das Escrituras? Mateus, se eu não me engano, capítulo 12, se eu não me engano, vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Se não é Mateus, é Lucas que fala. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela estava, é Mateus 5, se eu não me engano, depois do Sermão do Monte, mas não tenho certeza, depois vocês confirmam. Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava junto com uma grande multidão. Tinha muitas pessoas que ouviram falar de Jesus, que queriam saber quem era Jesus, que queriam os milagres de Jesus, e uma grande multidão seguia Jesus. Mas uma mulher, tocou Jesus de forma diferente, e ali saiu virtude de Jesus e ela alcançou a sua cura. Jesus não se impressiona com multidão. Jesus não se impressiona. Jesus não se impressiona. E aqui nós lemos no texto que depois que as pessoas souberam a forma milagrosa que esse ex-leproso recebeu de Jesus a sua cura e falou para todo mundo, as pessoas, ao ouvir da notícia, começaram a procurar esse Jesus, para ouvir o que Jesus dizia, mas também para serem curados de suas doenças. É interessante porque o resultado de algo que Deus fez, que Jesus fez para este homem, trouxe fama para ele, mas Jesus não estava preocupado com fama. Jesus não estava preocupado com sucesso. Jesus não estava preocupado com nada disso. Jesus tinha um propósito na vida deste leproso. Depois que ele operou este grande milagre, sabe o que Jesus fez? No versículo de número 16, vai dizer que Jesus se retirou. Ele se retirava para lugares solitários para ir orar. Ou seja, Jesus mandou o homem ficar quieto, o homem falou. O resultado da cura foi que as pessoas começaram a ter mais curiosidade a respeito de Jesus. A fama de Jesus ficou num nível muito alto. E quando essa multidão chegou para ser curado também, Jesus, pica a mula. Ele vai para um lugar isolado, um lugar solitário para orar. Sabe por quê? E aqui a gente aprende que mais do que multidão, mais do que sucesso, mais do que uma igreja cheia, mais do que gentes abarrotadas atrás daquilo que Deus pode fazer, mais importa a nossa vida com Deus por intermédio da oração. Jesus, Ele está nos ensinando aqui, e é interessante que Ele sai do meio do fluxo e Ele prefere ir para um lugar isolado. Ele sai da onde está aquele monte de movimento, onde tem um monte de gente, e Ele prefere ir para a presença do Pai do que ficar na presença de pessoas. Jesus, ele não estava interessado em atrair multidões. Para ele, mais interessava que a vontade de Deus fosse executada aqui na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina dizendo, no início da oração do Pai Nosso, para que a gente viesse a orar, pedindo para Deus nos ensinar a sua vontade. Faça-se a sua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Porque lá no céu, pensa num ambiente de obediência, num ambiente onde a paz reina, onde o próprio Deus reina. Agora imagina se o que acontece no céu viesse para a terra. Eita glória! Que a vontade de Deus venha a ser estabelecida na nossa vida cada vez mais. E como que nós vamos aprender isso? É por intermédio da oração. Ele demonstra aqui, se retirando do meio da multidão, que ele se importava mais com momentos íntimos com Deus do que com o sucesso do seu ministério. Talvez você possa não ter um ministério efetivo na igreja, pode não ser um pregador, sei lá, mas existe um ministério sobre a sua vida. Qual é esse ministério? É tipo todo mundo pregar o evangelho a toda a vida. Só que o que adianta falar ao mundo inteiro, ganhar tantas almas e perder a sua própria? Jesus está dizendo que mais do que multidão, mais do que efeito, mais do que manifestação, importa-nos o quê? Uma vida íntima com Deus. Jesus curou o leproso. O leproso saiu espalhando aquilo que o Senhor havia feito. Jesus não ficou impressionado com os aplausos. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um cronograma. Ele tinha um tempo, ele
tinha princípios, tinha propósitos para realizar na terra, tinha outras pessoas que precisavam ser alcançadas e transformadas. Existiam outras curas que ele precisava fazer. Mas aqui nesse texto, a cura se deu a um homem que não tinha esperança nenhuma. E a partir de um encontro com Jesus, uma palavra liberada trouxe vida para ele, restabeleceu ele novamente dentro da sociedade. E se a gente for ver o texto adiante, nós vamos ver este leproso falando com autoridade de Deus aquilo que o Senhor fez na vida dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos entender, igreja, que a nossa cura já foi derramada sobre nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda lepra, de toda chagas. O sangue precioso de Jesus já foi vertido sobre as nossas vidas. E diariamente Ele está dizendo: olha, o meu toque sobre a sua vida é para te trazer para perto. O seu toque é para que você saiba que você já foi restaurado, você está sendo restaurado, e esta obra completa se dará somente com a minha volta, quando eu voltar para buscar você. Ou se você morrer antes da minha volta, essa restauração se dará por completa, porque a Bíblia diz que nós seremos transformados, e assim nós teremos um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Gente, isso é muito forte. Então, que nós venhamos aprender com Jesus nessa noite, que nós somos limpos, nós somos purificados por intermédio do sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E ainda que a nossa situação seja uma situação horrorosa, que nem este leproso, sinta o toque de Jesus sobre a sua vida. E este toque nos restaura, nos cura, nos transforma e nos reintegra aquilo que já foi estabelecido no céu para a gente viver aqui na terra. Amém? Vamos orar, igreja? Jesus, diante da tua presença, nós te damos graça nessa noite. Sei que ficamos pouco tempo, Senhor, diante da tua presença, mas eu acredito no poder que há na tua palavra. Palavra essa que é vida, porque é a sua própria palavra falando conosco. Então eu te peço em nome de Jesus. Tu és o Deus que nos sonda, nos conhece, e tu és o Deus que nos entende, mas também tu és o Deus que nos purifica e já nos purificou de nossos pecados e falhas. Então eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa trazer convicção ao nosso coração, de uma forma tão poderosa, Deus, que venha mudar o nosso estilo de vida mesmo, Deus. Que nós possamos tomar posse daquilo que foi liberado sobre nós neste lugar, porque nós não somos leprosos mais. Nós já recebemos o seu toque, o Senhor já nos abraçou, já nos envolveu, e o Senhor constantemente está nos liberando, Deus, para realizar aqui na terra, tendo uma vida próspera, em família, em abundância, com os amigos, na igreja. Deus, em nome de Jesus eu te peço, não permita, Senhor, que sejamos insensíveis, ingratos a esta realidade, mas que o teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar e ver aonde estamos errando, a fim de que nós sejamos movidos a Ti em arrependimento, ó Deus. Que nós não venhamos a chegar diante da Tua presença somente com petições, mas que com arrependimento e quebrantamento, Senhor, eu te peço. Perdoa-nos de nossas falhas e de nossos pecados, nos purifica. O Senhor liberou a palavra a este leproso, que não mais é leproso, mas ele começou a evangelizar, a falar do Teu poder e da Tua obra. E o Senhor respondeu a ele: eu quero que sejas puro, que fique limpo. E esta, Senhor, é a palavra que eu libero sobre esta igreja nessa noite. Eu libero purificação, eu libero perdão, eu libero, Senhor Jesus Cristo, cicatrização daquilo que muitas vezes o pecado deixou como marca e não sara nunca. Mas eu libero cicatrização de dentro para fora, porque Tu és o médico dos médicos, e eu abençoo o Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E ainda, Senhor, que o inimigo se levante para tentar endurecer corações. Nós aprendemos contigo que mais vale ter preferência, Senhor, para Ti em momentos de oração, para que essa oração mova o nosso coração a Ti. Porque muitas vezes, Senhor, está diante de uma grande multidão
um encerramento de culto maravilhoso na tua presença e uma semana, Senhor, tremenda diante de ti.